Olá, meus queridos irmãos, com muita alegria no meu coração, eu vou saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de deixar um verso da Bíblia Sagrada e uma palavra para a nossa meditação na noite de hoje, eu quero ser grato a Deus pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live, o nosso Café com Bíblia, esse lindo projeto que nasceram no coração de Deus e já se completa um pouquinho mais de 2 anos aproximadamente. Então, todas as quinta-feiras, nós estamos por aqui nessa mídia falando do amor de Jesus Cristo. E eu quero agradecer a Deus, Deus abençoe a todos vocês que todas as quinta-feiras já sabem. Quinta-feira, a partir das 18 horas, é o nosso compromisso aqui no nosso Café com Bíblia. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Kellen Yaskara, Kellen, que está nos honrando. Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Helenilde, que está nos acompanhando também. Deus abençoe o nosso irmão Leomir. Deus abençoe o nosso irmão Wesley Araújo. Deus abençoe a nossa irmã Vânia Alves, o nosso irmão Daniel Barros, enfim, que a boa mão de Deus honre todos vocês. Meus amados irmãos, eu quero, nesta oportunidade, deixar um verso bíblico para a nossa meditação. Aqui no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, e no verso 11, apenas a parte A para a nossa meditação, para o nosso elevo espiritual. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Tudo fez formoso em seu tempo. Eu quero nessa oportunidade falar com vocês sobre um tema muito importante para a nossa atualidade. Eu quero falar sobre o tempo do preparo. O tempo do preparo. A gente vê muitas pessoas correndo de um lado para o outro e às vezes tem dificuldade de chegar. Não sabe quais são os caminhos a serem trilhados que te levarão a triunfos poderosos e a grandes conquistas. Sabemos que a vida ela é feita de degraus e ninguém chega no topo da escada da noite para um dia. Para alcançar um lugar de destaque no reino de Deus, na vida espiritual, nos seus empreendimentos, etc., há uma necessidade de se preparar. E nós fazemos parte de uma geração que quer chegar, uma geração que quer conquistar, mas uma geração que dá pouco interesse para o preparo. A Bíblia nos fala que nós devemos nos prepararmos para nos apresentarmos diante do Senhor. Paulo disse, quando escreveu a sua carta aos irmãos, ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2 e no verso 15, Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado. Perceba que Paulo ele está instruindo o jovem pastor Timóteo a maneira, o modo como Timóteo deveria se apresentar diante de Deus. Reprovado? Não. De qualquer jeito, não. Ele deveria se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Para nós sermos aprovados, nós temos que enfrentar e passar pelo tempo do preparo. E quando eu falo que é importante a gente se preparar,
para alcançarmos ou para chegarmos, temos que nos preparar em algumas áreas da nossa vida. Pode perceber, as pessoas que leiam muito são pessoas que se preparam e pessoas que alcançam grandes objetivos, porque a leitura produz isso. Pessoas que leem pouco são pessoas que não se preparam e dificilmente elas irão alcançar alguma coisa na vida. Alguns preparos que são importantes na nossa fé, na nossa carreira de fé, na nossa vida cotidiana, na nossa vida secular. O tempo do preparo você não pode deixar de lado. O tempo do preparo é um tempo que você vai amadurecer. Por exemplo, tem pessoas que querem conhecer a Deus, só que ela não busca o conhecimento de Deus. A Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento é o conhecimento de Deus. Então aqui eu estou falando do preparo teológico. O preparo teológico é o preparo de Deus. Então você precisa conhecer a Deus. Você precisa se preparar na sua vida antes do arrebatamento. Esse preparo teológico ele é muito importante para o seu crescimento espiritual. Também o preparo espiritual. Este é muito importante. Porque muitas pessoas dentro das nossas igrejas, elas querem pregar, elas querem cargos, elas querem ser consagradas, elas querem que o pastor coloque a mão na cabeça dela. Só que elas não querem se preparar. Então, nós devemos nos preparar espiritualmente para alcançarmos o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Então você deve buscar esse preparo na sua vida, que é o preparo espiritual. Então quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você faz um jejum, você está se preparando espiritualmente. Então esses preparos aqui é muito importante para o seu sucesso espiritual, para o seu crescimento ministerial. Também tem um último preparo aqui, que é o preparo emocional. Primeiro, a Bíblia fala, amados, que nós temos a mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo, eu entendo que ao longo da vida ele é moldado por Cristo. E quem tem a mente de Cristo, ele pensa como Cristo. Quem tem a mente de Cristo, ele fala como Cristo. Quem tem a mente de Cristo, ele age como Cristo. Então é muito importante nós nos prepararmos emocionalmente. Como é que está a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida sentimental? Enfim, temos que nos preparar ao longo da nossa vida em todas as áreas. Porque quanto mais você se prepara, você busca qualificação, mais você alcançará a vitória, o triunfo, e você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas deixa eu falar algo para vocês dentro da Bíblia Sagrada, falando do tempo de preparo. A verdade é que o tempo do homem é um, e o tempo de Deus é outro. Qual é o tempo do homem? O tempo do homem é o tempo Cronos, que está ligado ao ser humano. O tempo do homem é aquele tempo que está descrito aqui mesmo em Eclesiastes, nesse capítulo 3, que fala que para tudo há um propósito, há um tempo de Deus debaixo do céu. A Bíblia fala que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de dizer sim, há tempo de dizer não, há tempo de plantar, há tempo de colher,
tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de derrubar pedra, tempo de abraçar, tempo de espalhar, enfim. Esse tempo aqui é o tempo do homem. Só que Deus ele não trabalha com o tempo do homem. Deus trabalha com o tempo dele. É o tempo Kairos, Deus, Kairos, Deus, tempo de Deus. Só que quando eu falo que nós temos que buscarmos e nos prepararmos, porque o tempo do preparo vai dizer quem você é. Você será lá na frente o que você está buscando hoje. A maneira que você está se qualificando no reino de Deus hoje vai dizer quem você será no dia de amanhã. É igual diz a Bíblia que cada um vai colher o que plantar. A vida é semeadura. Então, o texto que eu li fala: e tudo fez formoso em seu tempo. Para tudo há um tempo debaixo do céu. E o tempo do preparo é muito importante na nossa vida. Começando falando do jovem pastor Timóteo. A Bíblia fala que Timóteo ele se preparou, ele aprendeu as sagradas letras com Paulo. Paulo ensinou muitas verdades para o pastor Timóteo. Só que chegou certo momento da vida de Paulo, que Paulo disse assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça, a qual eu espero em Cristo pacientemente. Mas quando Paulo ele sai de cena, ele deixa o seu substituto, Timóteo. Então Timóteo, enquanto Paulo estava vivo, Timóteo ele foi moldado. Timóteo ele foi preparado. Timóteo ele valorizou o tempo do preparo. Então quando Paulo sai de cena, Timóteo assume o posto. E Deus levanta ele como um grande pastor sobre algumas igrejas ali daquela região da Ásia. E Deus usa Timóteo de uma maneira extraordinária. Agora o que eu acho lindo não é somente a forma que Deus usa o pastor Timóteo, mas sim o tempo de preparo que ele se preparou, que ele buscou, que ele sentou para aprender. É como eu sempre digo, a nossa geração é uma geração que quer as coisas para ontem. É uma geração que não se prepara. A gente vê muitos pastores frustrados, muitos pastores que eles, por não terem se preparado, passado na escola de Deus, quando vem as lutas do ministério, quando vem as dificuldades do ministério pastoral, eles entregam. Porque na verdade não é Deus quem reprova o homem, é o homem que reprova o homem. Então nós temos que valorizar o tempo do preparo. O tempo do preparo é hoje. O tempo do preparo é agora. O tempo do preparo é já. Outro exemplo, está lembrado de Elias e Eliseu? Os dois profetas. Eliseu estudava na escola dos profetas. Só que Eliseu, ele tinha um segredo. Ele não largava Elias por nada. Tanto que Elias, antes de ser arrebatado, Elias falou assim: Eliseu, eu vou para Betel. Ele disse: eu vou contigo. Elias disse: eu vou para Gilgal. Eliseu disse: estou contigo. Elias disse: eu vou para Jericó. Eliseu disse: eu estou contigo. Elias disse: eu vou até o Jordão. Eliseu disse: eu estou contigo, não te deixarei, não te largarei, eu irei contigo. Resumindo, Elias é assunto ao céu. A capa de Elias cai e Eliseu tinha feito um pedido. Ele toma posse e a unção que estava sobre Elias
passa a repousar sobre a vida de Eliseu. E Eliseu realiza 14 milagres, o dobro de Elias, porque ele pediu justamente a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. O que eu quero dizer com isso? Que Eliseu, ele só realizou 14 milagres, tudo isso de milagres no Antigo Testamento, e foi um grande profeta usado por Deus. Por quê? Porque Eliseu, ele se preparou. Como que ele se preparou? Estudando na escola de profeta. Eliseu estudava na escola de profetas. Eliseu, a Bíblia fala que ele tinha Elias como o seu senhor, como a sua referência. Não é tanto que a Bíblia Sagrada, ela nos fala que o profeta Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Ora, quem deita água para lavar a mão do seu senhor é porque está próximo, é porque está perto. E a Bíblia fala que quando Elias sai de cena, Eliseu assume o posto de profeta. E Deus usa Eliseu de maneira miraculosa ao longo da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele se preparou. Ele não desprezou o tempo de preparo. Então, quando a bênção chega, você precisa estar preparado. Eliseu estava tão preparado que mesmo depois de morto, a Bíblia fala que jogaram um defunto, uma pessoa morta, na sua cova, na cova de Eliseu. E o morto, ao tocar nos ossos de Eliseu, a Bíblia fala que o moço, ele reviveu. Porque tinha virtude nos ossos do profeta Eliseu. Ou seja, mesmo depois de morto, Eliseu ainda realizava milagre. O que é isso, pastor? É o tempo do preparo. Ele se preparou para conquistar. Ele se preparou para chegar lá. E a nossa geração precisa aprender a valorizar o tempo do preparo. Quer ver mais um exemplo de alguém que se preparou? Josué. A Bíblia fala que Josué não largava a tenda de Moisés. Ele ficava sempre perto de Moisés, o seu líder, aprendendo, ouvindo as suas palavras, ouvindo os seus conselhos. Só que chegou uma hora que Moisés também vai sair de cena, que Deus vai matar Moisés e vai esconder o seu corpo. E agora, quem vai assumir o lugar de um homem que foi o maior vulto do Antigo Testamento, Moisés? Quem vai assumir? Josué. E Deus é tão bom que Deus ainda anima ele, dizendo: Josué, tem bom ânimo, rapaz, esforça-te, assim como fui com Moisés, eu serei contigo também. Então Josué, ele realiza grandes milagres. Por quê? Porque ele soube valorizar o tempo do preparo na vida dele. Em penúltimo lugar, falando sobre o tempo do preparo, eu gostaria de falar com vocês sobre esse Moisés. Moisés, um homem que falava com Deus cara a cara. Um homem que falava com Deus boca a boca. Ninguém teve mais intimidade com Deus, chegou mais próximo e perto de Deus do que Moisés. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face, boca a boca, cara a cara. Só que Moisés, ele teve algumas fases na vida dele. Moisés, ele viveu 120 anos. E a vida de Moisés, ela é dividida em 3 partes, ou seja, os primeiros 40 anos, depois os segundos outros 40 anos, que dá 80, e os últimos 40 anos, até chegar aos 120. São as 3 fases da vida de Moisés. E nessas 3 fases, ele se preparou para ele ser usado por Deus de maneira extraordinária. A Bíblia nos relata, queridos irmãos, que os primeiros 40 anos da vida de Moisés, Moisés viveu como filho da filha de Faraó, como príncipe
dentro da corte egípcia. E Moisés ele vai crescer no Egito. Moisés vai crescer como filho da filha de Faraó. E Moisés ele vai realizar grandes coisas. É interessante a gente analisar a vida de Moisés, que Moisés ele vai crescer como filho da filha de Faraó. Ele vai crescer e ele vai estudar nos melhores colégios. Moisés vai estudar nas melhores faculdades. Moisés falava mais de 2 idiomas. Ele conhecia muito bem sobre matemática. Moisés tinha uma grande influência dentro da cultura egípcia. Ele entendia muito bem sobre astrologia e sobre cultura da época. Ou seja, foi alguém que estudou nas melhores faculdades do Egito. E lá na frente, Deus iria usar todo esse conhecimento dele secular para lhe conduzir diante daquele povo. Aqui eu abro um parente, falando do tempo do preparo, para deixar uma palavra aí para os meus amigos que são pregadores da palavra, que são pastores também da palavra de Deus, que vocês possam se prepararem, porque um pregador, ele dá o que ele tem. Um pastor, ele entrega aquilo que ele tem. Se você entregar pouco ou de pouca qualidade, é porque é isso que você tem. Se você entregar muito com muita qualidade, é porque você se preparou. A nossa geração de pregadores e ministros da palavra de Deus é uma geração que se prepara pouco. Por quê? Porque a gente se preocupa muito mais com barulho e com o movimento do que com o tempo do preparo. Eu já tenho umas 6, 7, 10 mensagens. Chegar no dia, eu dou uma estudadinha de leve e eu ministro qualquer coisa em cima do altar. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Dessa forma você nunca terá um ministério de relevância. Porque o tempo do preparo é de muita importância para o seu crescimento espiritual. Já viu aquelas pessoas quando vai ministrar, pregar, ele monta um esboço rapidinho e está pronto? Não é assim. Você tem que se preparar, porque essa mensagem ela vai sair de uma forma. Agora, a mensagem que você se preparou ao longo da semana, pesquisou, buscou, examinou, orou, enfim, a qualidade dela vai ser melhor. Então a gente precisa se preocupar sim com o tempo do preparo na nossa vida. E é em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida, o tempo do preparo é muito importante para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual. Será que Deus quer que você permaneça aonde você está? Lógico que não. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus ao teu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem. Então, Deus ele nos chamou para nós nos prepararmos. Antes que eu vos falo do tempo do preparo na vida de Jesus Cristo, que ele se preparou 30 anos, eu gostaria de te falar algo dentro da Bíblia também, que nós como igreja, nós temos que nos preparar. Você conhece a parábola das 10 virgens? Quantas virgens que eram? Eram 10 virgens. As 10 tinham lâmpadas. As 10 tinham azeite. As 10 tinham vestido de noiva. As 10 estavam no mesmo propósito. As 10 estavam esperando o noivo. Mas o que foi que aconteceu? À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então se percebeu que 5 delas, o azeite das suas lâmpadas, tinham se acabado. Então, naquele desespero, porque o noivo desceu,
elas foram comprar. E aí elas acabaram ficando de fora da porta, pelo simples fato de não terem azeite dentro da sua lamparina. O que é isso, pastor? É o tempo do preparo. No momento que a trombeta de Deus soar, não vai dar tempo de você se preparar. O tempo é agora. O tempo de pedir perdão é agora. O tempo de você se consertar com Deus é agora. O tempo de você melhorar as suas obras é agora. O tempo de você encher a sua lâmpada de azeite é agora. Para de olhar para os outros. Ah, porque fulano, porque beltano, porque pastor, porque obreiro, porque pregador. Para com isso. A Bíblia fala o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem morreu por você? Foi Jesus. Quem voltará para te buscar? É Jesus. Quem está falando com você que você precisa valorizar o tempo do preparo na sua vida e se preparar para te encontrares com o Senhor teu Deus? É o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o tempo do preparo é muito importante. Como é que estão as nossas vestimentas diante do Senhor? Será que o Senhor pode fazer um raio-x em nossas vestimentas espirituais? Oxalá que Ele fizesse um raio-x nas nossas vestimentas espirituais ainda essa noite. Porque muitos iriam achar em falta, mas ainda há tempo ainda. Há tempo de você melhorar. Há tempo de você se preparar. Há tempo de você chegar mais próximo de Deus. A Bíblia fala o quê? Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Valorize o tempo do preparo na sua vida. E para finalizar, eu deixei o maior homem da história. Você já sabe qual que é o maior homem da história? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele soube dar valor ao tempo do preparo. Olha só, Jesus ele nasce em Belém. Jesus é apresentado ao 8º dia. E Jesus cresce como um bom judeu, como uma criança normal, como os demais meninos daquela época. Só que a Bíblia fala que quando Jesus completa 12 anos de idade, os seus pais perderam ele na festa. E aqui eu abro um parênteses. Não perca Jesus por nada. Tem muita gente perdendo Jesus para os prazeres desse mundo. Pastor, como que o senhor fala isso? Eu falo aquilo que o Espírito de Deus ministra ao meu coração. E você sabe que é verdade. Tem muitas pessoas perdendo Jesus pelos prazeres dessa vida, pelos prazeres desse mundo. A Bíblia fala, louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? O que você está juntando no seu celeiro? Não precisa me responder. É você e Deus. Eu estou falando do tempo de preparo. Que os pais de Jesus perderam o menino na festa. No meio dessa geração que parece Sodoma e Gomorra, não perca Jesus por nada. Não perca Jesus por um celular. Não perca Jesus por nada. Enfim, Maria e José perderam Jesus. E com 12 anos, acharam ele no templo, ensinando os doutores. E os doutores ficaram de boca aberta. Nossa, que sabedoria desse menino. Só que Jesus teve o período do tempo do apagão na vida dele. Qual é o tempo do apagão? É o tempo do anonimato, onde a Bíblia omite o que Jesus fez dos 12 anos aos 30 anos de idade. Desde o seu nascimento aos 12 anos, não se falam
muita coisa de Jesus, ou quase nada. Agora, dos 12 anos aos 30 anos, também não se fala nada da vida de Jesus. Por quê? É o tempo do preparo. A Bíblia não fala nada de Jesus, só que ele estava se preparando. Você quer ver um exemplo? Que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Quando acabou o vinho, a mãe dele falou: mestre, acabou o vinho. O que foi que ele falou? Mulher, o que eu tenho contigo? Calma, ainda não é chegado a minha hora. Por quê? Ele estava respeitando o tempo do preparo. Então, dos 1 ano aos 12 anos, a Bíblia não fala quase nada da vida de Jesus. É o tempo do apagão na vida dele. É o tempo do anonimato na vida dele. Mas ele estava se preparando. Dos 12 anos aos 30 anos de idade, a Bíblia não fala absolutamente nada da vida de Jesus de Nazaré. Mas Jesus estava se preparando para realizar um ministério curto, ministério de 3 anos e meio. Aqui tem um segredo muito grande. Jesus se preparou 30 anos para realizar um ministério de 3 anos e meio, ou seja, o tempo do preparo foi maior do que o tempo de ministério, exercendo o ministério. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos valorizar o tempo do preparo de Deus nas nossas vidas. Então Deus te chamou para você se preparar. A gente vive numa geração, principalmente a minha geração, a nossa geração, que são uma geração que tem muitos pregadores, muitos pastores, só que pessoas que se preparam são poucos, mas o resultado vai depender do seu tempo de preparo. Ou seja, quanto mais você se prepara, mais o Espírito de Deus vai te usar. Quanto mais você ora, mais graça terás. Quanto mais Bíblia você ora e lê, melhor dizendo, e medita, mais você vai ficar qualificado, aperfeiçoado. Mas é Deus te capacitando. E você precisa entender que o tempo do preparo é muito importante nas nossas vidas. Por quê? Porque o texto que eu li com vocês diz: e tudo fez formoso em seu tempo. Ei, amados, tudo vai se fazer formoso no tempo de Deus. Mas valorize o tempo do preparo. Ore mais, leia mais Bíblia, faça mais live, pregue mais, aprenda mais. A nossa geração é uma geração que quase não frequenta escola bíblica dominical. A nossa geração é uma geração que não gosta de culto de ensino. Quer ver um exemplo disso? Em nossas vigílias, praticamente, quase não tem mais oração. Acabou a oração nas vigílias. Então a nossa geração precisa aprender a sentar para ouvir e se preparar. Porque quando chegar o tempo de Deus na sua vida, você vai estar preparado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que vocês possam meditar nessa palavra. Que Jesus se preparou 30 anos. Mas o que Jesus fez em 3 anos e meio, olha, a Bíblia fala, não caberia livros para datar, para catalogar, para inserir, para escrever. Tudo que Jesus fez durante 3 anos e meio não teria livro, porque é muita coisa. Só que o segredo de Jesus foi o seu preparo. Durante 30 anos ele se preparou. Então nós que possamos nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. O que é que a Bíblia fala? Em Amós 4, versículo 12,
Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Amém, meus amados irmãos? Uma palavra breve, uma palavra curta, mas que vocês possam meditar e se preparar e valorizar, porque o tempo do preparo é muito importante em vossas vidas. E tudo fez formoso em seu tempo. Glória a Deus. Eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe aí a minha esposa que está assistindo ao vivo, né? A irmã Norma, a pastora Norma. Deus abençoe a irmã Josi aí do Jardim Santa Fé. Nosso irmão Bento Antônio. Deus abençoe.